Olá, estamos começando mais um podcast Lado B da Notícia, gravado aqui dos estúdios do Portal de Notícias 24 Horas em Cachoeiro de Itapemirim. Hoje com uma pegada diferente. Nosso pódio hoje está mais com uma pegada de prestação de serviço, né? Começou a chover muito no Espírito Santo, tivemos aí alagamentos já no norte do estado. Essa semana nós tivemos aí no litoral sul, aqui em Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy, principalmente Marataízes e Itapemirim, chuvas muito fortes, né, que inundaram aí a região central da praia central ali de Itapemirim. A drenagem lá não deu vazão para a quantidade de água. Problemas nas estradas também, com árvores caídas aí, colocando em risco aí a vida dos motoristas, né? Então, um momento de muita atenção. Toda vez que chove, a gente lembra daquela famosa enchente de 2020 aqui em Cachoeiro, que deixou uma série de famílias desabrigadas, comércio todo prejudicado. Aqui, onde é o nosso estúdio hoje, aqui na Ilha da Luz, onde eu estou aqui agora, isso aqui estava na última enchente de 2020, eu estaria debaixo d'água, literalmente debaixo d'água, se tivéssemos em 2020, logicamente. Então, para conversar sobre esse assunto, para dar explicação, para tranquilizar a população, dizer o que está sendo feito, para monitorar o rio Itapemirim e para socorrer, né? A gente torce para que não aconteça, mas para socorrer as famílias que por acaso tiver algum problema com as chuvas, nós convidamos para o pódio dessa semana o Hélio Carlos Miranda, ele que é coordenador de proteção e defesa civil de Cachoeiro de Itapemirim. Olá, Hélio. Olá, boa tarde. Muito prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Boa tarde, Basílio. Boa tarde a todos que acompanham esse podcast. É um prazer poder estar aqui trocando esse bate-papo, essas informações importantes para a população de Cachoeiro, né? É sempre bom trabalhar isso de forma preventiva, mas nós já estamos no momento onde os eventos começam a acontecer, né? Final de primavera, início de verão. Então é sempre bom levar as informações às pessoas até para saberem como lidar com essas situações nesse momento que a gente está entrando agora. Pois é, antes, você me der um minutinho, eu vou ter que anunciar, senão o meu diretor ali vai puxar minha orelha depois. É porque no último podcast nós fizemos um sorteio, né? De um cordão, de um pio, de grilo e do livro Fábrica de Pios, né? O livro da Fábrica de Pios. Entrevistamos aqui o Fábio Coelho, que é gestor da Fábrica de Pios, Maurílio Coelho, aqui na Ilha da Luz, em Cachoeiro. E a ganhadora, você que está acompanhando aí, anota o nome, foi mulher, né? O sorteio foi feito pelo Instagram. A ganhadora foi Pamela Almeida. Então, nossa produção vai entrar em contato com a Pamela, né? Para vir receber aqui os prêmios, os brindes, né? O pio e o livro, né? E espero que goste, Pamela. Vamos continuar então aqui. A gente tem que anunciar, que a gente fica feliz de poder anunciar um sorteio e realmente, né, ter participação popular e a pessoa ganhar. Mas, Hélio, vamos lembrar, eu quando fala em enchente, em chuva, eu já fico, acabei de dizer aqui agora que isso tudo aqui ficou inundado, a gente já fica preocupado. Existe uma desconfiança da população que aquela enchente, pela velocidade com que as águas subiram, que houve um certo descontrole, vamos dizer assim, das barragens a montante do rio Itapemirim aqui de Cachoeiro, né? Principalmente das hidrelétricas. Uhum. Como que isso é controlado hoje? Isso já foi negado, mas a população não aceitou muitas explicações, que não havia ainda um monitoramento. Como que isso é feito hoje? Então, em 2020, tinha mudado a gestão dessas represas, né, fornecedoras de energia elétrica, produtores e fornecedores. A empresa chamada Startcraft, que é uma empresa internacional, tinha assumido a gestão dessas 4 PCHs que tem a montante de Cachoeiro, e naquele momento não havia uma relação entre ainda os municípios da Bacia do Itapemirim com essa nova gestão. A gestão anterior era da própria EDP, né, da Excels, e naquele momento ela transfere de mãos e meio que as autoridades não tinham um contato direto para obter as informações necessárias para saber de quanto era essa vazão lá em cima. Quando nós chegamos à Defesa Civil, em 2021, início de 2021, os relatos, né, daquilo que a gente também viveu como morador de Cachoeiro, né, todo aquele momento complicado de 2020, nós somos informados de como se deu naquele 2020, aquela enchente tão agressiva para o município de Cachoeiro Itapemirim, que trouxe tantos prejuízos para os nossos munícipes. E uma dessas é que, no momento em que antecedeu aquela inundação toda, de chegar no nível que chegou na cidade, a Defesa Civil e o município de Cachoeiro Itapemirim não tinha informação da água que estava vindo dessas represas.
Quando nós chegamos lá, então nós fomos atrás dessas relações, auxiliados pela Defesa Civil Estadual, pela regional que tem aqui em Cachoeiro, junto com o Corpo de Bombeiros. Nós solicitamos essa troca de informação, solicitamos fazer vistorias, anuais nessas represas, e a Startcraft abriu esse espaço para nós. Hoje nós contamos, inclusive, como monitoramento da bacia do rio Itapemirim, exatamente a aparelhagem, a tecnologia das próprias represas. Então hoje nós temos uma parceria de monitoramento, aonde eles mostram para nós a evolução técnica deles, a gente avalia as represas e eles nos informam em tempo hábil a vazão de cada uma dessas represas. Hoje eu tenho no meu celular, de hora em hora, o quantitativo do volume de água por metros cúbicos de cada uma das represas que tem a montante de Cachoeiro. Nós temos 4 PCHs, lembrando que no município de Alegre são 3 represas. Nós temos a PCH de Alegre e nós temos a Francisco Grois, que são 2 barramentos, são 2 rios, braço sul e norte. Que lá também tem o Itabapuana. Temos a represa de Castelo e a de Fruteza em Vargem Alta. Todas convergem para cá. Todas essas vêm para a bacia do rio Itapemirim. O Itabapuana é o lado de lá de Guaçuí já, que desce para lá, para Calçado, Bom Jesus, e quando tem problema naquela bacia hidrográfica não afeta Cachoeiro. Então, assim, hoje nós temos esse monitoramento que nos ajuda a ter uma percepção bem mais próximo do real, fazer cálculos e saber, por exemplo, com uma antecedência aí em torno de 11 horas, a partir do momento do início da chuva forte, do juntamento dessas águas, lá na represa de Francisco Grois, que fica quase em Muniz Freire, é Alegre, mas é quase em Muniz Freire, é 11 horas para essa água chegar aqui. Então eu vou calcular o incremento dessa água que está passando como vazão lá na represa e vou calcular qual o tempo que ela gasta para chegar em Cachoeiro. A partir disso eu posso dizer, daqui aproximadamente 10 horas, Cachoeiro, o nível do rio vai estar em X metros de altura acima do normal. Então hoje a gente trabalha com isso. 2020 não tinha essa informação, então a Defesa Civil estava às escuras para informar a população de uma forma bem precisa daquilo que iria acontecer. Isso foi um avanço que a gente conquistou nesses últimos 2 anos. Cada represa dessa, Basílio, ela tem 3 estações hidrológicas que medem a vazão nível do rio, aonde elas estão instaladas. Nós estamos falando aqui, falei para você que nós temos 5 represas lá em Alegre, uma em Castelo e uma em Vargem Alta. Para calcular. Exatamente. Então, assim, a gente soma a vazão de cada uma das represas e a gente tem o tempo de resposta do rio. É o tempo que a água de lá leva viajando para chegar até aqui. Recentemente a gente instalou uma na Fazenda Sapecado, que é aqui no distrito de São Vicente, que eu pego o braço do rio Fruteiras junto com o Castelo, e nós estamos instalando em parceria com a AGER uma outra estação dessa lá em Rive, que aí eu consigo pegar as 2 águas e eu vou fazer uma conta menor. Vai facilitar a minha vida para me dar uma resposta ainda mais precisa. Você faz esse cálculo, por exemplo, quando chove muito, o rio enche, não aumenta a velocidade também? Pelo contrário. Água, ou fica mais Pelo lento? Contrário, quanto maior o volume... A impressão é que é mais rápido, né? Não, ele fica mais lento. Fica mais lento? Mais lento e, por exemplo, quando a gente chega de Jerônimo Monteiro até Cachoeiro ou até o litoral, nós temos um declive muito mais suave no rio. Ele tem uma velocidade maior quando ele sai do Caparaó até chegar em Jerônimo Monteiro. Dali para cá, ele diminui essa velocidade. Que enche primeiro ali, Pacotuba Pacotuba é o primeiro distrito. Quando nós temos o volume muito forte na região de Guaçuí, Muniz Freire, Alegre e Jerônimo Monteiro, a gente tem problema em Pacotuba. Quando a gente converge os 2 braços do Itapemirim, o Castelo e esse braço que vem de Alegre, a gente tem problema já ali no distrito de Coutinho. E aí, juntando essas águas todas, o problema pode se tornar maior para Cachoeiro do Itapemirim. Então, assim, todo esse acompanhamento, a Defesa Civil ele faz 24 horas. A gente fica acompanhando, monitorando todos esses dispositivos e, lógico, fazendo cálculo para poder, se necessário for, a gente lançar os alertas. E o alerta a gente faz via nosso carro de som, nossas viaturas,
a gente faz esse alerta via os meios de comunicação, né, local, TV, rádio, né, todo mundo que abre espaço para a gente poder estar fazendo esse tipo de informação. E quando as áreas atingidas podem ser maiores, a gente também faz alocação de veículos com carro de som para poder fazer esse alerta à população que será provavelmente atingida. Certamente deve ter um plano de crise, um plano de emergência, de contingenciamento, por caso de ter uma enchente, para abrigar essas famílias. Nós temos um plano de contingência que ele foi feito há muito tempo atrás. Nós fizemos uma revisão dele no ano passado, apresentamos ele na Câmara, apresentamos ele para algumas lideranças do município, e ele é que faz, ele que demarca toda a nossa gestão da crise. Então, quando a gente tiver um desastre, seja ele por conta de inundação, transbordo do rio Itapemirim, ou por conta de movimentação de massa das nossas encostas, ou até mesmo por conta de pequenos alagamentos causados pelos nossos riachos que cortam o município, nós temos vários córregos, né? E eles causam uma inundação melhor, um alagamento, né, de uma região específica. Por exemplo, ontem nós tivemos um alagamento em 4 ruas no bairro Aeroporto, uma chuva concentrada de 46 milímetros. Existe o córrego do aeroporto. Quando ele sobe muito, a drenagem não consegue levar água até ele e retorna em algumas ruas. Então, assim, a gente consegue hoje precisar onde choveu mais em Cachoeiro. Nós temos 8 equipamentos em funcionamento, que são os pluviômetros, que ele vai me dizer assim, eu posso dizer para a população, ó, no aeroporto ontem choveu 46 milímetros, aqui na região central, próximo ali ao Corpo de Bombeiro, nosso medidor, que tem antigo Corpo Bombeiro, né? A primeira companhia da Polícia Militar, 55 milímetros na região central. Então, assim, eu consigo dizer, dentro do meu plano de contingência, para as secretarias envolvidas na resposta, que é a Secretaria de Manutenção, que é a Secretaria de Meio Ambiente, que faz a supressão dos indivíduos arbóreos caídos, a EDP, a BRK, eu consigo avisá-los aonde tem um problema maior. Vai aqui porque aqui choveu mais, vai aqui porque aqui é onde a população está precisando. Essas informações você falou que recebe no celular, mas no centro lá da Defesa Civil vocês têm isso também? A gente faz. A gente tem a nossa equipe de monitoramento durante o período de trabalho normal, e eu fico com um servidor que é a plantonista. Esse servidor é que faz esse acompanhamento extra-horário, né, exatamente para a gente ter uma cobertura. O mesmo servidor que acompanha é o mesmo servidor que atende o telefone de plantão. Havendo qualquer necessidade da equipe ser deslocada, quem está de sobreaviso em casa é convocado, pega a viatura e a gente sai para fazer as vistorias. Geralmente, nos momentos de chuva forte, a gente já tem previsão, a gente já fica de sobreaviso, e quando a gente começa a coletar as ocorrências que os munícipes começam a ligar para a gente desloca então o nosso efetivo para onde está acontecendo o problema. Hélio, né? Hélio. Isso, Hélio Carlos Miranda. Eu estava acostumado, era o Daróis, o Coronel Daróis, Coronel que era lá, Daróis. acostumado a entrevistar o Daróis, inclusive lá na Rádio Cachoeiro, onde eu trabalhava. Deixa eu te perguntar, o que a população, eu sou da população, estou sentindo que o rio está subindo, né? Está ventando muito. Agora nós tivemos chuvas essa semana aí, com essas características, são aquelas formadas por nuvens cumulonimbus, né? Nuvens muito verticais e que dá muito raio, muita trovoada e muita ventania. O que a população não deve fazer? Né? O que deve fazer é ligar para o telefone. Qual é o telefone da... O telefone é 199 em horário comercial, que é o nosso call center, e nós temos o plantão, que é o 98814-3497. Vou pedir para a nossa produção para botar esses telefones na hora, né, o vídeo estiver no ar, para a gente poder tá informando a população. Mas o que a população não deve fazer? Por exemplo, fio elétrico, cai poste, né? Cai fio. Hoje, não sei se é por causa de roubo, a gente vê muito fio caído, principalmente telefônico. Fio telefônico dá choque, dá uma explicação. Então, vamos lá. Primeiro, Basílio, é importante as pessoas entenderem o seguinte. Nem toda demanda a Defesa Civil atende. Nem toda demanda é a Prefeitura Municipal que atende. Eu vou especificar aqui para as pessoas, seus ouvintes, sua audiência poder compreender. Primeiro, caiu uma árvore, um indivíduo arbóreo sobre uma residência ou um veículo que estava estacionado. Quem que atende essa demanda? Quem está apto, é competente, preparado para isso? Corpo de Bombeiros. Se tiver vítima, ele que vai fazer o socorro imediato, junto com o SAMU. Então, o Corpo de Bombeiro ele é acionado se uma árvore caiu sobre uma residência. Quando tem o sinistro, né? Exatamente. Ou se não tem, o risco de tê-lo é iminente.
Então, aciona o corpo de bombeiro porque eles estão treinados para fazer essa remoção desse indivíduo arbóreo sobre uma residência ou sobre um veículo com pessoa ou não dentro. Se esse indivíduo arbóreo na ventania caiu sobre o fio elétrico ou sobre os cabos, a pessoa não consegue definir se é elétrico, né, se é de telefonia, se é de internet, se é de TV a cabo, enfim, aciona a EDP. A EDP, porque os nossos profissionais não estão capacitados para lidar com nada energizado, né? Nós não vamos para lá correr o risco de um servidor nosso morrer eletrocutado tentando salvar outra pessoa. Quem está treinado, tem os equipamentos, né, necessários para esse tipo de intervenção é a EDP. São especialistas nisso. Então já pode ligar direto para o 0800 que tem na conta de energia, falar o número da instalação, lógico. Se tiver muita demanda, vai demorar um pouco para se resolver. Pelo amor de Deus, não coloca a mão no fio, né? Não chega a ser. Se está caído, passa longe. Se está caído em via pública, caiu em via pública, não está no fio, liga a Defesa Civil ou liga um 156 para que a Secretaria de Manutenção responsável por esta supressão e remoção possa estar indo lá fazer essa retirada. Geralmente esse trabalho funciona assim: o corpo de bombeiro vai lá, faz o primeiro atendimento, ele tira o risco do sinistro e depois aciona a Defesa Civil, porque nós vamos lá para avaliar se a residência que foi atingida tem condição de ser habitada, se a pessoa precisa ser removida dali, alojada em casa de famílias, ou se ela for ficar desabrigada, a gente providenciar o abrigo ou o aluguel social para aquela família. Então, tocou num ponto interessante aí, desabrigada, né? Existe em Cachoeiro um mapeamento das áreas de risco, né? Daquelas casas que estão em situação de risco ou prédios, né? De barrancos que são mais suscetíveis a deslizamento. Existe esse mapeamento em Cachoeiro? Isso é trabalhado durante um ano? Existe sim, Basílio. A Defesa Civil com o CPRM, que é um órgão nacional de geologia, avaliou todas as áreas de risco. Cachoeiro mapeou, nós temos um total de 46 áreas de risco. Nós eliminamos recentemente 4 áreas dessa com a obra de contenção na Jerônimo Ribeiro, no bairro Amarelo. Grande aquela obra. Exatamente. Nós estamos com outras duas. A Defesa Civil protocolizou um pedido de recurso ao governo do estado. Foi aprovado recentemente para vir fundo a fundo para cuidar de outra área de risco no bairro Nossa Senhora de Fátima, uma outra no bairro Recanto. E aos poucos a gente vai mitigando e diminuindo essas áreas de risco mapeadas lá em 2017. Eu pergunto porque naquelas tragédias de Petrópolis, né, de Friburgo, né, tragédias que mataram centenas de pessoas, parece que houve um descaso, né, houve um cochilo aí das autoridades em relação, que isso já estava anunciado, né, Morro do Macaco, se não me engano, em Niterói. Né, eu falo para você, Basílio. E a coisa correu aí, a bambu, e não fizeram nada. No Rio de Janeiro, tanto em Petrópolis e Maricá, no Rio de Janeiro, que é no litoral, essas duas cidades têm as melhores defesas civis do Brasil. O desastre a gente mitiga, diminui o risco. Eliminar o risco é impossível. O Rio Itapemirim continuará aqui, passando aqui ao nosso lado, e em tempos haverá as grandes tempestades e elas acontecerão. O que nós precisamos é criar mecanismos de evitar com que a ocupação dessas áreas ela aconteça, para evitar problemas maiores no futuro, e aquelas áreas que já estão ocupadas, que a gente crie um sentimento de resiliência com essas pessoas, que elas entendam que quando acontecer o desastre, ela saiba como proteger a sua vida, e a gente, antecipando a informação, fazer com que as pessoas também protejam os seus bens. Isso cria um paradoxo. Isso é mitigação. Porque isso aí que o senhor está falando, isso o PDM já prevê. Quando você faz o plano diretor municipal, algumas áreas já não podem receber residência por conta de estar em área de risco, algum problema. E aí vem as invasões, que é uma área vazia dentro da cidade, ela é suscetível à invasão. Aí fica aquela coisa, o cara ele vai reclamar, se invade, você vai tirar, é difícil tirar uma família, botar uma família na rua, há uma comoção popular, né? Tem que tirar a família de lá, a pessoa não quer sair. E por outro lado, corre-se o risco também, se continuar, causar uma tragédia aí com mortes. Nós já tivemos aqui, em décadas passadas, aqui na Vila Rica, aqui na ilha, perto da Ilha da Luz, na Vila Rica, uma tragédia que matou uma família inteira. E tem um mito, Hélio, que não sei se é mito ou se é verdade, você vai responder agora, né? Que a chuva mais perigosa não é aquele temporal que vem para deslizamento, eu estou falando, deslizamento de terra. Não é aquele temporal, é aquela chuva que vai a semana inteira minando ali o barranco e de repente ele desaba. É verdade isso? Infelizmente não é mito.
Não é mito, é verdade. Né? É verdade. É verdade. Cachoeiro, a gente tem os 3 problemas. Nós temos o problema de inundação, porque nós temos um dos maiores rios do estado, que corta no nosso estado. Que é uma dádiva, perdendo né? Nada contra o só perde invasão de água para o Rio Doce, né? Que corta Minas Gerais e o Espírito Santo. Então nós temos problema de inundação. A região ribeirinha vai estar sempre propensa à inundação, a ocupação feita há décadas ou até mais de 100 anos, né? Nós estamos num prédio aqui de 120 anos, não é isso? Isso. Esse prédio tem mais de 120 anos. Então, assim, uma ocupação muito antiga, não tem como desfazer isso, não tem como desocupar a região ribeirinha do Rio Itapemirim hoje. É uma população muito grande. Nós temos hoje basicamente 5 mil pessoas morando em área de risco em Cachoeiro de Itapemirim. E aí a primeira área é a inundação, a segunda são as encostas, que são área de movimentação de massa ou rolamento de rocha. E aí eu abro um parêntese breve aqui para falar do bairro Zumbi. O bairro do Zumbi nós temos 2 pedreiras desativadas há décadas e que elas foram ocupadas, foram construídas casas. É o caso que eu vinha falando aqui foram agora. Construídas casas lá, tem casas abaixo da parte que pode rolar rocha e tem casas sobre o lugar que pode rolar rocha. Então tem casa que pode cair, casa que pode ser soterrada. E que pode descer se cair embaixo. Então, assim, com toda a orientação, com tudo, como que tira essa população, né? Seria necessário uma política de habitação muito forte, com recursos muito altos, para conseguir sanar esse problema de tirar hoje aquela população e relocá-las em um outro espaço. Isso seria o ideal, mas diante da conjuntura administrativa, né, como fazer isso? Foge até da alçada da Defesa Civil, porque a gente avalia esse risco e diz para a pessoa, não é o lugar adequado para você estar. Mas essa pessoa sair de lá para onde? Essa é uma questão política administrativa que precisa ser levada à solução, que nós não vamos avançar aqui na nossa conversa hoje. E nós temos ainda vários córregos, como citados anteriormente aqui, Córrego do Amarelo, que Córrego foram comprimidos, né? Córrego Santa Teresa cortando o IBC, Coramara, para sair no Córrego do Aeroporto, que vai virar o Córrego do Valão, Córrego Cobiça, né, do outro lado ali no Coronel Borges, Córrego Ortiga, que também sai ali no Coronel Borges. Então, assim, esses córregos todos, quando a chuva é localizada lá na nascente ou no percurso desse córrego, ele vai despejar uma vazão muito grande de água naquela região e pode alagar só aquele bairro. O que acontece, por exemplo, naquela região de Nova Brasília ali, que você falou aí do Basilé. Exatamente. Aliás, a prefeitura, essa semana, o prefeito vai dar uma coletiva anunciando aí o início das obras. Acredito que vai anunciar o início das obras do Nova Brasília, né, da grande macrodrenagem que vai sair lá do Nova Brasília e vem até aqui na Avenida Beira Rio, que vai resolver um pouco o problema dos alagamentos ali naquela região, né, naquelas regiões da cidade, né? Ali aquela obra, Basílio, inclusive, assim, tem sido desde o início do governo Vitor uma grande preocupação de uma obra de um valor muito alto, né? Só a primeira etapa dessa obra, o custo é 55 milhões, isso é a primeira etapa, não é a conclusão, que é a parte de drenagem, mas no projeto consta também uma nova pavimentação para a linha vermelha, mais paisagismo, entre outras coisas, mas a etapa de drenagem é esse valor, e aí precisava de parceiros externos, né? E ele vem aí costurando isso com o governo do estado, e chegou a dar uma ordem de serviço recentemente para essa macrodrenagem, teve alguns empecilhos, o prefeito está solucionando isso para então dar início a essas obras ali, que de fato é um problema muito sério e é uma dessas microbacias, né? Começa esse nascedouro lá no bairro São Francisco de Assis, quilômetro 90 ali, Parque Laranjeira, vem descendo, quem conhece um pouco, né, mais Cachoeiro, Santo Antônio por trás ali tem uma cachoeira, né? Quem é cachoeirense há muito tempo. Eu conheço. Muitos pescaram e tomaram banho por ali, né? Exato. Então, assim, precisa se fazer esse trabalho exatamente para tirar o volume que hoje está numa drenagem de muito tempo atrás, quando o Cachoeiro era muito menor, menos ruas asfaltadas. Menos comprimida. Menos comprimida. E mais permeável. Mais permeável. Então, hoje nós temos esses problemas que essa drenagem vai ali trazer 100%, né, de solução, não só para Etelvina Viváqua, mas para a grande Nova Brasília toda e, lógico, para o centro da cidade. A gente tem ali no Guandu, quando, né, enche lá em cima, o Guandu sofre todo, o comércio local ali, todo sofre. Então, assim, traz solução para muita gente de Cachoeiro, aquela obra. Pois é, felizmente o nosso tempo já está esgotando, né? Já esgotou, na verdade. É um assunto interessante,
relevante para a população, principalmente de Cachoeiro. Lembrando você que está assistindo esse vídeo, que você recebeu pelo WhatsApp, ou entrou pelo portal, clica lá no ícone do YouTube, né? Na telinha ali vai ter. Entra pelo YouTube também para você dar um like, se inscrever no canal e balançar ali, arrastar o dedo nas notificações para você toda semana receber aí o nosso podcast, que está fazendo um sucesso danado. Nossa audiência é maravilhosa, estamos tendo mais de 10 mil acessos através do portal de notícias a cada podcast. Eu acho que é relevante para Cachoeiro, para todo o sul do estado. Convidando você que na semana que vem nós vamos estar entrevistando aqui o secretário de Desenvolvimento de Itapemirim. Vou bater um papo com ele, saber como é que está a situação, o que está sendo feito aí para preparar aí o verão da criançada que vai para o litoral. E agradecer o Hélio. E com esse monte de chuva, a última perguntinha, nossa produção vai esperar um minutinho, última perguntinha. Com esse monte de chuva que caiu, tá tranquilo Cachoeiro? Ou algum recado para dar para a população para a gente encerrar? Não, Cachoeiro passou um momento difícil nas chuvas de segunda-feira, nós não recuperamos tudo ainda que precisa ser recuperado, ainda existe locais em Cachoeiro sem energia elétrica, né? Eu cito aqui, por exemplo, a localidade de Santa Fé, com mais de 220 famílias. Ali Monte Cristo também. Monte Cristo, algumas ruas, né? A produção está sem energia em casa. Entre outros bairros, né? Então, assim, você que está assistindo, porventura, a energia ainda está oscilando em alguns pontos, né? Então, assim, não recuperamos totalmente, a EDP está com as equipes trabalhando, mas foram muitos problemas. Nós tivemos dezenas de árvores caídas em via pública sobre rede elétrica. Caiu uma aqui em cima da fábrica de pisos. Exatamente, aqui, você vai ali vou estar vistoriando lá agora, né? Estou com compromisso ali agora. Então, assim, de fato, Cachoeiro passou por um vendaval muito forte, em alguns locais chegando aí próximo de 100 km por hora. Esse é um vento muito forte para Cachoeiro. Uma cidade muito arborizada, graças a Deus, porque refresca o nosso ambiente, mas que nesses momentos dá um trabalho, e eu tenho certeza que tem munícipe tomando prejuízo por conta da falta de energia, o comerciante, né? Então, assim, continue ligando, né, para a EDP tá tomando as providências, informando eles. Nós temos feito também, Basílio, a gente faz essa cobrança direto à EDP, né? A gente tem contato direto lá com a direção aqui em Cachoeiro, exatamente para otimizar esse trabalho. Nós vistoriamos Santa Fé ontem, o poste tinha caído e ninguém sabia. A população reclamando, fomos lá vistoriar a rede, encontramos a situação, reportamos a eles e eles estão hoje executando o trabalho lá. Então, assim, é importante que a gente tenha um pouco de paciência, cobre, de fato, é o nosso direito de cobrar, né, que a energia seja restabelecida o mais rápido possível, dentro daquilo que a legislação preza. E um último recado, né, se estiver ventando, estiver chovendo forte, não se abrigue embaixo de árvores, não se abrigue embaixo de marquises, procure um lugar mais seguro, não estacione seu carro embaixo da árvore. Eu sei que fica muito quente. Se não estiver seguro. Mas tem ali, se está armando uma tempestade, né, um temporal mais forte, procure estacionar em um lugar que não tenha árvore, para não correr o risco, como nós tivemos aí 3 carros que foram danificados por queda de árvore só ontem em Cachoeiro de Itapemirim. Então agradeço aqui a oportunidade de estar no teu programa, de estar aqui no seu podcast, falando aqui com a sua audiência, com seus ouvintes. E a Defesa Civil está à disposição para qualquer dúvida, poder voltar aqui se necessário for. Então um abraço a todos, boa tarde. É isso aí. Até semana que vem, se Deus quiser.